Olá, seja bem-vindo. Linha de Frente é o conteúdo de política do Grupo Aratu, trazendo as figuras mais relevantes desse segmento que diz tanto respeito à nossa vida. Precisamos traduzir a política para o nosso cotidiano, precisamos nos envolver na política, não apenas no processo eleitoral, mas na política do dia a dia. E hoje é uma entrevista inédita, vamos conversar com as integrantes da mandata coletiva, a primeira mandata coletiva na Câmara Municipal de Salvador. Graças à eleição dessas três no PSOL, das três, duas estão aqui. Eu começo a conversar com Laina Crisóstomo, ela é co-vereadora da mandata coletiva. Laina, seja bem-vinda, prazer falar com você. Obrigada. Muito feliz de estar aqui e poder falar sobre, enfim, né, esse processo de construção tão diferenciado que a gente tem colocado na política institucional aqui em Salvador, mas também na Bahia, né? A primeira pergunta que vem à tona é por que mandata e não mandato? Então, esse é um debate muito bom, né? Porque, na verdade, a gente é feminista e não é segredo para ninguém. E, historicamente, o processo da construção das pautas, né, do poder, da produção de conhecimento, se dá a partir, né, do referencial masculino, né? Então, quando você pensa, por exemplo, em seminário é uma construção que vem a partir da produção do conhecimento masculino, vem do sêmen, né? Então, por exemplo, lá Tamo Juntas, né, que é a organização que eu fazia parte, a gente constrói o primeiro ovulário. Por quê? Porque é uma construção feita por mulheres, para mulheres, enfim, né, mas para outras pessoas também. Mas o entendimento é, a gente também produz conhecimento, a gente também ocupa poder de uma forma diferenciada. Então, a ideia da mandata, né, isso aqui em Salvador tem sido, né, novo, mas em outros espaços já acontece. A mandata quilomba, né, de Érica Malunguinho, lá em São Paulo, a mandata das juntas, né, que é um coletivo também de co-deputadas, né, numa mandata coletiva lá em Pernambuco. Então, esse processo das mandatas já tem acontecido a partir dessa lógica mesmo de como é produzido a partir das mulheres. Olá, e na partir da desconstrução da linguagem, do idioma mesmo, de como o idioma é montado, você acha que isso mexe com a mentalidade das pessoas? É assim que vocês pensam? Sem sombra de dúvidas. Eu fico muito intrigada com a língua portuguesa, né? Porque se tiver 100 homens, tiver 100 mulheres e um homem, o comum, né, vai ser o quê? Todos, né? E eu acho que a gente precisa pensar numa outra perspectiva, né? É pensar o quanto as pessoas não se sentem representadas, por exemplo, com todos. Não se sentem representadas com o mandato, não se sentem representadas com o seminário. Porque, na verdade, quando a gente produz conhecimento, a gente também quer ser referenciada nesse processo, né? E não é num processo de apenas, enfim, aparecer ou pensar no processo de representatividade. Mas é o quanto isso faz diferença, né? Quando eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos e eu quero que ela tenha referência de outras mulheres que chegaram em determinados espaços. Porque quando ela não vê outras mulheres construindo, ela vai dizer assim, então, eu não sei se eu posso ser aquilo, porque eu nunca vi nenhuma mulher sendo isso. Então, eu, por exemplo, na faculdade, eu fiz Direito, né? Na faculdade de Direito, eu não tive nenhuma professora mulher negra. Então, imagine. Então, na minha cabeça, eu sempre pensei em Salvador, né? Não sei, a gente não tá na Suécia. Em Salvador. Então, assim, eu tive professores homens negros, mas eu não tive nenhuma professora mulher negra. Então, isso é muito simbólico, porque isso diz pra mim algo, de forma subjetiva. Olhe, você não pode chegar nesse lugar. Esse lugar aqui não é permitido pra você. É forçado? Não. Mas é algo subjetivo que, enfim, introjeta em nossas cabeças e faz com que a gente não acredite que é possível ocupar aquele espaço. Você falou sobre sua filha de 8 anos e sobre a educação que você está dando à sua filha de 8 anos. Aí vem, logicamente, uma pergunta que eu preciso fazer, baseado, inclusive, na sua militância, sobre o conceito de gênero. Em que ponto a gente está atualmente sobre a percepção e a autopercepção sobre o gênero que a gente tem? É gênero masculino e feminino ou tem formas, tem variações disso? Então, dialogar sobre gênero... Menino, dá um programa. Dá um programa. Vamos fazer um debate sobre isso. A gente vai passar aqui umas horas conversando e eu não tenho condição de falar sobre tudo, porque eu não me sinto, né, à vontade de falar sobre as outras formas, né, de performance de gênero. Mas pensar em gênero tem a ver com o processo de construção social, né? Infelizmente, as pessoas ainda relacionam o gênero muito à perspectiva biológica, né? Então, as pessoas condicionam o gênero, não só a orientação sexual, mas também a perspectiva, né, biológica. E isso é muito limitante, mas isso não é só limitante, isso é violento. É violento porque nem sempre o corpo que eu nasci
é o corpo que eu me sinto na perspectiva de gênero. Então, dialogar sobre gênero é um debate que a gente vai passar muito tempo aqui, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que gênero é um processo de construção social e não pode estar relacionado com a biologia. É preciso pensar num corpo, mas num corpo que ele é completo. Não é um corpo físico apenas, mas enfim, é o seu processo social, é o seu processo psicológico, para que as pessoas se sintam da forma que elas querem ser, né? Eu acho muito violento quando as pessoas dizem, mas não é ele, né? É uma mulher trans, não é ele. Né? Como é o nome de nascimento? Não tem isso, gente. Existe um outro processo, né? Quando a gente dialoga com a população trans, né? Então a gente precisa fazer um debate muito sério, que é sobre como o gênero não pode ser algo que determine os espaços aonde eu posso estar, mas, para além disso, que não delimite a minha atuação em razão disso, né? Então, eu tenho uma filha de 8 anos e que, desde muito nova, ela sempre dialogou muito sobre essa perspectiva da liberdade. A gente sempre criou ela de uma forma muito livre. Né? Enfim, eu gosto de dizer que eu saio do armário quando ela tinha 5 anos, né? Hoje eu sou uma mulher lésbica, assumidamente lésbica. E quando eu saio do armário, né? E eu vou conversar com ela, óbvio, né? Uma das pessoas que mais me importava dialogar sobre isso era ela, óbvio, porque eu sei o quanto crianças sofrem violência, né? Enfim, na escola, nesse processo de bullying, enfim. E eu precisava muito conversar com ela e falar com ela sobre isso. E quando eu falo com ela que eu sou lésbica, não, eu falo que eu sou lésbica, eu falo, então, mamãe está gostando muito de uma menina e mamãe quer namorar com essa menina. E aí ela fala, com a cara de deboche. Tipo, agora veja, vai cuidar da sua vida, me deixa em paz. E ela sai para as pessoas dizendo, mamãe está muito feliz e ela está apaixonada por uma menina. Que bom. Porque ela entendeu que é normal. Amar de forma diversa é normal. Então, é um processo que, enfim... E ela sabe que, enfim, é possível amar de várias formas. Então, eu acho que esse é um processo fundamental da educação, Laina, pelo que eu percebi, então você construiu no seu lar um espaço aberto para ela dizer como ela se sente, para ela se sentir, inclusive, à vontade com isso. Não é a realidade da grande maioria dos lares brasileiros e baianos. Tem muita gente, seja a criança, seja a mãe da criança, seja o pai da criança, que tem dificuldade em criar esse diálogo. Como é que você acha que a política pode ajudar nisso, pode ajudar a dar mais suavidade nas relações domésticas? Eu acho que, enfim, isso que você começa perguntando e já se respondendo, é sobre diálogo, né? É sobre diálogo. O que a gente faz na Câmara? Agora, por exemplo, a gente estava chegando aqui, estava tendo a reunião da Comissão de Direitos da Mulher. Todas nós somos de esquerda? Não, apenas 3 mandatos são de esquerda. Mas nós temos muitas convergências. Por quê? Porque a gente sabe o que é que a gente passa com machismo, com patriarcado, com vários momentos de silenciamento entre nós, né? Nós somos uma maioria de negros e negras naquela Câmara. Então, como é que a gente debate sobre isso, né? É independente de onde você está, você vai sofrer um processo de opressão pela cor da sua pele, enfim, pela orientação sexual, pela identidade de gênero ou pela, enfim, né? O seu processo de gênero. Então, é um processo que a gente precisa, enfim, cada vez mais dialogar. E dialogar com diversidade. Não dá pra gente querer consenso com o os tempo mesmos, todo. né? E a política é isso. Eu digo, gente, a gente vai fazer um monte de enfrentamento aqui, mas no respeito. Olha, não me desrespeite, porque é isso. Eu tô com Laina Crisóstomo, ela é co-vereadora da Mandata, aqui na Câmara dos Vereadores de Salvador, da Mandata do PSOL, junto com Gleide Davi, com Cleide Coutinho. Cleide vai conversar com a gente também daqui a pouco. E você acaba de dizer uma coisa muito importante, muito interessante. E eu queria até chamar isso para o nosso debate do dia a dia. Às vezes, quando a gente está distante fisicamente, quando a gente está de fora, fica difícil, inclusive, entender os motivos, as motivações e justificativas do outro. E eu percebo que quando você falou, tem mulheres na nossa comissão de mulheres, defesa dos direitos da mulher, que são de um polo ideológico muito diferente do seu, mas que vocês conseguem ver mais convergências do que divergências. Aproximar é um caminho? Então, o diálogo é o caminho para a aproximação. Eu acho que esse é o processo, né? A gente, nessa reunião agora, por exemplo, foi um consenso entre nós, independente de partido político, né? Independente da perspectiva ideológica. Algumas não se dizem feministas, outras são feministas, outras são de esquerda, outras não. Mas foi algo que foi consenso, por exemplo, pensar de como a vida de Eliana, a prefeita de Cachoeira, está sendo extremamente violentada. O quanto essa mulher sofre ameaça
pela condição de ser a primeira mulher e mulher preta a ser prefeita de Cachoeira. Então, é sobre isso, sabe? Eu acho que é esse caminho do diálogo para a gente conseguir construir aproximação numa perspectiva de respeito mesmo. Enfim, eu respeito que, enfim, tal vereadora não concorde quando Pode dizer o nome assim, defender... Roberta Caires. Não, Roberta Caires, eu gosto muito de Roberta Caires. A gente aprovou um projeto dela agora, inclusive. Maravilhosa ela. Super parceira. Mas, independente de quem seja a vereadora, mas, por exemplo, ideologicamente, a gente defende a descriminalização do aborto, por exemplo. Né? A gente defende direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva livre. Então, independente de se eu defendo isso e se outra vereadora não defende, Laina, eu sou contra esse seu projeto. Porque, ideologicamente, não é a favor a mim. Não é o que eu acredito, não é o que, enfim, as pessoas que votaram em mim acreditam, mas não tem problema. É a divergência com respeito, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão na política. Eu acho que não é sobre como a gente lida na perspectiva da diversidade, mas é como a gente consegue se respeitar com a diversidade. Eu acho que isso é o principal objetivo da gente mesmo. Muito assim. bem. Eu grito, eu brigo, eu digo desaforo no grupo do WhatsApp de vereadores, eu falo as coisas todas, eu brigo com o Geraldo, depois eu falo, olhe, mas é com respeito. Porque a gente não está aqui para desrespeitar ninguém. Porque a gente sabe que todas essas pessoas são referenciais de quem votaram nelas, entendeu? Então, eu acho que o objetivo da gente é que aquela Câmara seja um espaço para construir uma Salvador melhor para todas as pessoas. Eu acho que esse é o princípio maior. Quando a gente escolhe estar na política institucional, é porque a gente pensa o quão de melhor a gente pode transformar essa cidade. E, enfim, pensando em todas as pessoas da cidade. Eu acho que essa é a grande questão, sabe? Você já acabou de mencionar aí a sua posição a respeito, por exemplo, de aborto, que é uma posição hoje que mobiliza grandes opiniões divergentes, inflamadas às vezes. Queria saber também sua opinião sobre descriminalização do uso de drogas. O deputado federal Igor Canário, ontem, nesta segunda-feira, ele filmou um vídeo em que ele está fumando o que ele chamou de cigarro de índio. Esse tipo de postura dele, como artista, como parlamentar, ajuda o debate? Então, não quero nem entrar nessa seara de Igor Canário, mas eu faço defesa, né, da descriminalização de todas. Eu não gosto nem de chamar de droga, porque droga parece um negócio tão ruim, né? Sobre as substâncias psicoativas. Porque é isso, se a gente falar de tarja preta, né, o tarja preta que muitas pessoas usam de forma extremamente viciante para dormir todo dia, também são drogas, também são substâncias que alteram o nosso mecanismo. Então, a ideia de pensar o processo, né, tanto da descriminalização do aborto como da descriminalização de todas as drogas, é pensar num processo de diálogo. É porque quando a gente não fala, né, enfim, a gente está dizendo que, ai meu Deus, eu sou contra o aborto tem que ser crime. Deixa ele acontecer? Não deixa. As pessoas deixam de morrer porque fazem aborto? Não, pelo contrário, o SUS gasta milhões em razão de abortos clandestinos. E muitos corpos tombam. E, majoritariamente, as mulheres que morrem em razão do aborto clandestino são mulheres pretas, são mulheres pobres, são mulheres que já são mães e que deixam seus filhos sem mães. É sobre isso que a gente está falando. E quando a gente fala sobre o processo da descriminalização das drogas, a gente precisa pensar como a gente dialoga sobre drogas. Imagine que quando você toma, sei lá, por exemplo, uma dipirona, você sabe qual a quantidade que você vai tomar da dipirona, né? Você sabe que pro seu corpo, você precisa tomar um comprimido a cada tantas horas. Sabe por quê? Porque pesquisaram sobre isso. E quando eu não pesquiso sobre o remédio que faz aborto, ou quando eu não pesquiso sobre a quantidade de, sei lá, maconha que eu vou fumar, de pó que eu vou cheirar, de, sei lá, de sintético que eu vou usar, isso vai fazer no meu organismo um dano absurdo. Porque a questão não é, enfim, romantizar e que ninguém vai usar droga, minha gente. Todo mundo bebe cachaça. E o álcool, a gente sabe que é um dos maiores agravantes de violência doméstica e familiar, por exemplo. E a gente não está aqui para ser proibicionista. O objetivo da gente é dialogar como essa bebida, como esse cigarro, como essa maconha, como essas outras formas, né, de utilização de drogas podem afetar o nosso organismo. E de que forma a gente consegue fazer isso? Agora, com diálogo e com pesquisa. Quando você me fala, por exemplo, da quantidade da substância, da bula que tem na dipirona e que nunca vai vir num papelote de cocaína, de maconha... Porque a gente nem sabe a qualidade, a gente inclusive. Não sabe. Aí você também está dizendo a respeito da indústria, né? Teria que haver uma regulamentação e a substância, como você falou, psicoativa, passaria a ser vendida com o controle do Estado, é isso? Então, existem várias formas de descriminalizar, né? Eu acho que o Uruguai tem um debate muito bacana sobre a perspectiva de algumas formas, né? Seja o plantio coletivo, né, que são os clubes canábicos, seja, por exemplo, né, a venda na farmácia com a quantidade, né, limitada ao mês por CPF, né? Tem um cadastro, cada cidadão uruguaio pode fazer o cadastro na farmácia, né, pelo governo, e ele pode comprar até, eu acho que 40 gramas, né?
por mês para poder fazer uso, mas também tem esses clubes que fazem, tipo, todo mundo, né, coletivamente, planta, colhe, né, partilha, né, com a ideia, né, da utilização. Tem outros países, por exemplo, que vão ter esse rolê da indústria farmacêutica. Eu não concordo. Acho que a indústria farmacêutica é extremamente oportunista em vários processos e, para além disso, né, a gente viu o que aconteceu agora nesse período, né? Inventaram até que uma medicação servia para combater Covid e, por exemplo, minha mãe que tem lúpus, que usa essa medicação, teve dificuldade de encontrar, porque a indústria farmacêutica produziu, quer vender. E eu acho que o objetivo é dialogar sobre a descriminalização das drogas, também tem a ver com o processo da perspectiva do que a gente acredita na coletividade, no ecossocialismo, numa outra perspectiva também da utilização desse cultivo. Você citou agora um exemplo, eu não vou citar o remédio, porque também não quero fazer propaganda, você citou um exemplo caseiro de como isso afetou, porque pessoas com lúpus que usam o medicamento continuamente tiveram dificuldade de encontrar. A indústria, o laboratório, você considera que foi beneficiado com isso, que ele teve assim deu um impulso, deu uma motivação para que essa fake news se espalhasse? Sem dúvida, porque é isso, é o lucro, né? É o lucro acima de tudo. Enfim, minha mãe, antes de começar a pandemia, ela comprava por um determinado valor. Quando ela foi comprar, tipo, né? Quando lançaram aquela notícia, quando ela foi comprar, já estava o dobro do preço. Então, é sobre isso também, né? Existe um processo de mercado. É isso que a indústria farmacêutica quer, né? Quer lucrar. Então, enfim, países como os Estados Unidos, né? Que vendem numa outra perspectiva, enfim, que tem a utilização, né, da descriminalização numa outra perspectiva, também tem esse processo. Mas o que a gente acredita é que é preciso pensar outras alternativas também para esse processo da descriminalização, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Porque não dá, por exemplo, quando a gente pensa em descriminalização do aborto, em potencializar clínicas que ganham milhões fazendo aborto clandestino, mas para as pessoas que têm grana para pagar. Porque isso não deixa de acontecer, sacou? A grande questão é como a gente faz com que a pesquisa esteja a serviço das pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo. E aí, enfim, para mim, o maior exemplo é o Uruguai, né? Eu fiz mestrado no Uruguai em Ciências Criminais e, para mim, foi uma experiência incrível, assim, né? Poder conhecer de perto algumas coisas que eu via de longe e dizer assim, meu Deus, será que é possível? É óbvio que o tamanho do Uruguai é desse tamanho, né? Se a gente pensar no tamanho continental do Brasil. Mas a gente precisa começar a debater sobre isso. A grande questão é que a política se transformou num espaço extremamente fundamentalista, aonde, infelizmente, as pessoas não conseguem ver o interesse da população e da coletividade acima dos seus interesses pessoais. Então, assim, eu não estou legislando para o meu terreiro, eu sou uma mulher de candomblé. Eu não estou legislando para o meu terreiro. Eu estou legislando para que todos os templos religiosos tenham liberdade e autonomia. E não só as pessoas que são religiosas, as que não creem também. Existem pessoas ateias e que não creem e que não podem ser obrigadas a isso. Então, eu acho que o grande objetivo da gente é de pensar a política como um espaço livre. Mas a grande questão é, eu estou votando em nome de Deus, em nome da minha família, em nome do meu cachorro, em nome de não sei quem, em nome de não sei quem, mas não está votando em nome da ciência, né? Se não fosse esse período agora, se não fossem os pesquisadores e as pesquisadoras, né, que estão bombando, pensando rapidamente como combater Covid, fazendo análise desse genoma, enfim, como é que a gente vai dizer que é contra a ciência? Como é que a gente vai dizer que é contra a pesquisa? Não tem como. Mas um governo que defende retirada de recurso para pesquisa e para ciência, o que ele quer? A ignorância do povo. Cleide Coutinho vai conversar com a gente daqui a pouco, a co-vereadora da mandata coletiva, mas Laina Crisóstomo atualmente está aqui com o Linha de Frente, falando sobre assuntos nacionais, assuntos regionais, assuntos locais, assuntos que interessam a todo mundo. E antes dessa substituição inédita, esse rodízio aqui, eu quero saber sua opinião sobre a crise do sistema de transporte público em Salvador. Você que anda nas comunidades, nas periferias, você sabe que não é apenas 20 centavos. Quando aumenta 20 centavos, tem uma avalanche de recursos que são alocados ali no orçamento familiar para poder sustentar isso. Está ruim para a população? Então, tá péssimo, né? A gente fez um debate, né, na Câmara, né? A gente fez uma fala pública na Câmara e fez questionamentos, né? Foi um dia, inclusive, onde houve a presença, né, de secretários e secretárias, né, da Prefeitura, onde a gente estava analisando alguns projetos de lei. Inclusive, um projeto de lei que faz menção à retirada, né, de uma isenção que era dada para o sistema de transporte público, mas que agora foi tirada. Só que quem paga essa conta? Quem está pagando essa conta é o povo.
Porque se retirar essa isenção, fica um valor, né, que esse sistema de transporte público está perdendo de ganhar. Então, enfim, esse aumento, quem está pagando a conta é por conta da retirada dessa isenção. E eu acho que quando a gente fala sobre 20 centavos, na cabeça das pessoas pode parecer besteira, né? É só 20, que bobagem. Era 4,20, virou 4,40, mas não é só sobre isso. É sobre, imagine uma família, né, que, sei lá, tem 4 pessoas. Na minha casa, por exemplo, são 4 pessoas. Imagine se as 4 pessoas decidem sair de ônibus e voltar. Minha filha tem 8 anos, já paga passagem. Então, 4,40 para cada pessoa, na ida e na volta. Isso faz com que muitas pessoas, como já estava antes da pandemia, muitas pessoas indo andando para determinados lugares. Então, isso é muito grave, porque isso impede que as pessoas, inclusive, consigam acessar o mercado de trabalho, consigam ter oportunidades, consigam, enfim, né, ter, enfim, todos os outros processos. Então, isso exclui cada vez mais. E é sobre isso que a gente tem debatido. Especialmente num período de pandemia, né? Onde, enfim, a gente não conseguiu aprovar um auxílio emergencial digno do governo federal, né? Hoje o auxílio emergencial é de R$150 e não é para todas as pessoas com Bolsa Família não vão receber. Houve uma retirada de várias famílias aqui na Bahia, né? Especialmente em Salvador, de famílias que eram acolhidas pelo Bolsa Família. Então isso é muito violento, porque isso faz com que as pessoas não tenham renda, né? Não tenham emprego, porque o maior índice de desemprego, né, é da capital, né, da Bahia. E, para além disso, você tem um aumento no meio de um cenário como esse, com mais de 400 mil mortos no Brasil, em razão de Covid. A gente sabe que não morre só de Covid, né? São vários outros processos. Então, enfim, é um absurdo, né? É violento e é excludente, né? Laina Crisóstomo, co-vereadora da mandata coletiva aqui do PSOL na Câmara de Vereadores de Salvador. Agradeço a presença. A gente tem que abrir, já que a mandata é coletiva, vamos agora convocar Cleide Coutinho. Cleide não pôde vir, né? Está se recuperando de enfermidade. Agradeço, viu, Laina? É muito bom conversar com você. Agora, seja bem-vinda, Cleide Coutinho. A gente vai saber outros assuntos. Primeiro eu quero, seja bem-vinda, mandato coletivo. É assim na Câmara, por exemplo, tem um tempo para falar lá que Geraldo Júnior determina. Você tem 5 minutos para falar, aí vocês dividem 1 minuto e meio para um, 1 minuto e meio para outro. Como é a logística de uma mandata coletiva? Primeiramente, bom dia, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia. Então, a gente tem a nossa representante, que é a Laina, é ela que faz a fala, mas antes da Laina fazer a fala, a gente combina tudo. Vai ter 5 minutos, a gente coloca tudo que vai falar, o pensamento que a Cleide traz, o meu, e a Laina faz a fala lá na Câmara. É tudo combinado, não existe nada que a Laina fale que saia somente da cabeça dela. É tudo combinado entre as três. Qual é um pouco da sua trajetória de militância, da sua trajetória política, Cleide? Então, eu estou há 26 anos, né, nessa luta. Eu iniciei no movimento sindical, né, e depois eu fui para o movimento partidário e depois para o movimento social, né. O meu enfrentamento é a luta em favor da moradia digna, né. Sou coordenadora de ocupações aqui em Salvador, né. Minha principal bandeira de luta é a luta pela moradia. E mais recentemente aí eu comecei a atuar em espaço onde eu achava que nunca eu poderia chegar, né? Eu sou conselheira do Concidades Bahia, né? E agora, recentemente, co-vereadora dessa cidade de Salvador. Parabéns, é realmente uma conquista chegar num cargo tão importante, num cargo decisório, tendo uma trajetória como essa. Conversando com Laina, antes do início da entrevista, ela falou, Pablo, tem um problema que se chama burocracia. A gente de longe, a gente olha, por que não estão fazendo isso? Por que não estão realizando isso? E chegamos cheias de vontade e muitas vezes esbarramos em alguns protocolos. Você sente também um pouco isso? Sente assim de mãos atadas, querendo fazer mais do que pode? Muito, muito. Quando a gente, é o que a Laina colocou aqui, né? Quando a gente está de fora, a gente acha que pode chegar lá e pode mudar o cenário e que pode determinar, mas a gente está sentindo toda essa dificuldade lá dentro, né? Que não é fácil, né? Essas questões burocráticas. E o que mais nos limita é em relação à oposição. Nós somos apenas 8. Né, 8 de 43 é uma minoria bem pequena, né? Quando a gente quer fazer barulho, a gente faz, mas também a gente é barrado pela questão burocrática. Você teria muito orgulho hoje, aí se você dissesse, Pablo, agora o mês de maio, se nossa mandata coletiva conseguisse aprovar tal projeto,
o que é que ficaria feliz, o que é que faria o olho de Cleide brilhar? Então, a gente já iniciou aprovando alguns projetos, né? Na nossa, acho que a primeira, segunda semana, a gente conseguiu aprovar algumas pontuação lá na Câmara. E a gente ficou muito feliz, porque a gente nem esperava, o processo lá na Câmara é tão rápido, que a gente nem viu a votação. Quando a gente percebeu, tinha sido aprovado. Então, a gente ficou super feliz, né? Mas tem alguns projetos nossos que está em andamento e, se for aprovado, a gente vai ficar muito feliz. Diga um assim, para o pessoal já ficar empolgado, já ficar torcendo por vocês. Nós temos... Estava em andamento o projeto da pobreza menstrual, que teve um impedimento. Como é isso? O nome já me chamou a atenção. O projeto Pobreza Menstrual é um projeto que ele traz a possibilidade das escolas, os postos de saúde, distribuir absorvente, né, para as jovens, as adolescentes que não têm condição de ter acesso aos absorventes. Aliás, é caro, né? O produto absorvente poderia até ser mais barato. Né? E domingo teve uma reportagem que falou da necessidade, da importância que dessas jovens ter acesso a esse absorvente nas escolas, né? E foi colocado que muitas jovens deixam de ir para as escolas no período da menstruação porque não tem absorvente para utilizar. Então, é muito sério. É sério mesmo, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva e vale a pena a gente começar a raciocinar sobre as garotas, as adolescentes de famílias mais carentes. É muito caro realmente um preço de um item tão essencial para o cotidiano da mulher. Você está me falando sobre o dia a dia da Câmara de Vereadores, junto com... Eu estou conversando com Cleide Coutinho, tem Gleide Davi, tem Laina Crisóstomo nessa mandata. Gleide Davis. 3? Gleide Davis. Gleide Davis, desculpe, Gleide Davis. Eu tenho uma dúvida muito peculiar. Como é a divisão das tarefas, você já falou, mas como é a divisão do salário de vereador? É dividido igualzinho? Todo mundo está se perguntando isso. Não, é assim, até porque não daria, né? Se fosse dividir o salário do vereador para 3, ia receber um valor menor do que os assessores. Mas a Laina, ela é a titular, né? Que está lá representando a mandata. E eu e Gleide, a gente entra como assessoras e recebemos o G maior lá na Câmara. Ah, entendi. Uma recebe como a parlamentar e a outra como o assessor mais qualificado. As outras duas como assessor mais qualificado. Está muito claro. Você está gostando dessa experiência, da experiência política partidária lá na Câmara? Muito, muito. Para mim é algo novo, né? Eu sempre tive naquela Câmara, mas do outro lado, né? E hoje eu me sinto do lado de cá, podendo opinar. Isso é muito importante quando a gente vê lá que tem um processo, né, nosso ali tramitando, que tem algo que a gente pontuou. Isso é muito importante, né? E assim, a gente nunca imaginava estar ali naquele espaço, mas a gente precisa também aprender, porque eu sempre vim dos movimentos sociais, sempre foi, e eu ainda falo como um movimento social, mas eu preciso aprender a ser parlamentar, e isso está vindo aos poucos, né? Eu sei que eu vou chegar lá. É importante você falar isso. Quem sabe em próximos mandatos também você concorra com outras perspectivas para outros cargos, inclusive. Com certeza. Há a possibilidade do PSOL lançar uma candidatura coletiva para o Executivo, por exemplo? Sem sombra de dúvida. Como seria isso? Seria uma nova mandata de mulheres para a Prefeitura, para o governo? Menina, a gente quer ganhar a Bahia. Muito bem. A nossa meta agora é ganhar a Bahia. Muito bem, 2022 já começaram as conversas, já começaram as negociações. O PSOL, representado por vocês, representado também na Assembleia Legislativa da Bahia, vai ter candidato próprio, vai apoiar um candidato de esquerda. Como será isso?
a gente sempre opina por a candidatura própria, né? O pessoal sempre teve essa linha aí de ter candidatos próprios. Eu acredito que nessas eleições de 2022, que vai ser uma eleição muito concorrida, né? Talvez seja a eleição mais concorrida de toda a história do Brasil, porque vai ser uma batalha entre a democracia e o fascismo, né? Então, a gente com certeza vai continuar na linha de ter candidatura própria do PSOL, né? Até porque é uma opção que a gente dá para os nossos militantes, ter candidatura própria. Você vem do movimento social, principalmente da área de habitação, e eu tenho informações sobre a dificuldade de habitação na capital, em Salvador. Recebe uma grande quantidade de ex-residentes, de imigrantes do interior, até de outros estados, e aqui a capital tem um déficit habitacional muito grande. Eu queria que, para as pessoas que não conhecem essa realidade, você falasse como é difícil sobreviver em Salvador sem ser no Corredor da Vitória, sem ser no Horto Florestal, sem ser na Pituba. Nos guetos e nas favelas, né? É muito difícil, porque assim, eu costumo dizer que a falta da moradia digna é uma das mazelas que mais afeta a vida da população, né? E quando a gente não tem um lugar para colocar a cabeça, a gente não consegue acordar no outro dia e batalhar pelo pão, pelo alimento, né? A gente fica desnorteado. Mas a gente ultimamente, a gente tinha um sonho ainda de ter a nossa casa própria, né? As pessoas tinham esse sonho e ultimamente a gente está vendo aí tudo ir por água abaixo, né? Com o fim do programa que mais possibilitou a habitação para a população pobre, que era o programa Minha Casa Minha Vida, hoje se transformou no programa Casa Verde e Amarela, que tirou a possibilidade de pessoas de baixa renda ter sua casa própria e o governo estadual e o governo municipal também não facilita porque não tem orçamento para habitação. Então isso é muito sério, né? As pessoas que ocupam, que vai para a ocupação, ela está ali naquela ocupação, mas ela continua tendo o sonho de um dia ter sua casa própria, né? E é muito difícil você viver dessa forma, sem projetar um sonho para ter sua casa própria, porque as pessoas estão lá na favela, né? Estão lá nas comunidades, mas que ela quer se libertar daquilo, né? Elas querem ter o direito de ter sua casa própria e é muito difícil. Sem um básico, sem um lar para chamar de seu, é difícil a gente conquistar as outras coisas. Está na pirâmide da sobrevivência, é o alicerce inicial. E a questão da moradia digna não se trata só de uma moradia, né? Você ter direito ao lazer, você ter direito a transporte público de qualidade, educação, a saúde. É todo um processo que lhe dá direito a essa moradia digna. Muito obrigado por Cleide Coutinho, co-vereadora aqui da Mandata Coletiva, por Laina Crisóstomo, por Gleide que não pôde vir, mas se fez representar. Aprendi mais coisas aqui hoje, saio mais jornalista um pouco, graças a vocês. Obrigado, boa sorte. Obrigada, muito obrigada. Um abraço. Mesmo. Esse é o Linha de Frente, conteúdo de política da Aratu, trazendo os principais personagens para tratar sobre esse assunto importante no nosso dia a dia. Obrigado a todos pela participação, até o próximo encontro, valeu!